Agora há pouco você viu o início dessa reportagem que fala sobre o efeito estufa. Vamos agora então continuar com esses alunos que nos explicam muito bem como é que é formado esse efeito que tanto é falado no mundo. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre ciclo do carbono, é isso mesmo que estou vendo? Qual é o seu nome? Valéria. A gente vai estar falando sobre o ciclo do carbono, do gás carbônico e do oxigênio. A árvore necessita do carbono para produzir oxigênio, que vai para as pessoas, para as plantas e animais, para nós podermos respirar. Ela vai estar explicando. Opa, seu nome? Dalviane, eu vou estar falando sobre o que acontece se aglomera o gás carbônico aglomera na atmosfera. O que acontece? Acontece o efeito estufa, pois o ser humano precisa de oxigênio e é através das árvores que eles vão se transformar. Só que com muito oxigênio, através das queimadas e do desmatamento, aglomera muito gás carbônico na atmosfera, que vai causando o efeito estufa, fazendo mal à nossa saúde. Olá, seu nome? Poliana. Vai falar pra gente sobre o quê? Sobre o Rio+20 e o efeito estufa. O Rio+20 ele é o nome da Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, que ocorreram nos dias 13 ao 22 de junho de 2012, no Rio de Janeiro. Quem participou foram os líderes dos países que fazem parte da ONU, ou seja, os 193 países. No dia 19 de junho de 2012, eles se comprometeram de reduzir até 13 milhões, até 248 milhões de emissões do efeito estufa, até 2020. Em falar nessas questões assim, já reparou como é que as gerações mudam, Catatal? Eu tenho 1,85 m. Olha o tamanho dessa mulher, rapaz. É incrível. Catatal, a gente vai ficar para trás, meu filho. Quem vai falar mais comigo? Seu nome? Cleo. Então, eu vou falar sobre essa reunião, né? E sobre o que ela tem a ver com o efeito estufa. Os líderes que participaram dessa reunião decidiram que a melhor forma de diminuir o efeito estufa é conscientizando as pessoas em fazer o uso das fontes de energias renováveis e também dos combustíveis renováveis. Opa, seu nome? Ernesto. Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre as energias renováveis, que são a solar e a eólica. E alguns combustíveis, como se diz, renovável, é o biodiesel e o álcool. Chegamos na parte dos meninos agora da sala, né? Vamos falar pra gente? Sobre o aquecimento global e suas consequências. Bom, como já sabemos, o aquecimento global ele é causado pelo efeito estufa, que é um aquecimento no globo terrestre. Com esse aquecimento e elevação de temperatura, traz vários problemas, vários prejuízos para a vida do planeta, né? Por natureza, a temperatura na linha do Equador ela é mais elevada. O aquecimento global ele vai justamente intensificar essa temperatura e ele também vai alterar a temperatura das regiões periféricas do mundo. E isso vai gerar graves consequências. Agora sobre o derretimento das geleiras, que é uma das grandes consequências hoje do aquecimento global. Aqui são dados de 1930, onde havia ainda várias camadas polares ou geleiras e que hoje deixaram de existir, em 2012. Vamos lá, próxima etapa, voltamos para as meninas. Seu nome? Letícia, vai começar. Tá, a gente vai falar sobre a conscientização ambiental. Bom, o principal causador do efeito estufa é as ações humanas. Tipo, como o lixo que nós jogamos, ele é muito poluente. E para colaborar, poderíamos fazer o uso da reciclagem. E também outro que é muito poluente são os automóveis, né? E poderíamos colaborar andando de bicicleta, que além de colaborar muito, é muito saudável pra gente. Nós falamos assim bastante coisa aqui para vocês, só para relembrar, falamos sobre o efeito estufa, falamos sobre os gases poluentes, principalmente aqueles que causam esse efeito estufa, falamos do descongelamento das calotas polares, falamos do aquecimento global, e vamos falar agora um pouco sobre os impactos disso tudo na sociedade. Vamos falar aqui com o senhor? Luiz Alberto. Vou falar sobre os impactos na sociedade, assim como a intervenção do homem com a queimada, causa o gás carbônico. O gás carbônico ele prejudica algumas pessoas e também causa chuva ácida. Mas só que as autoridades competentes, como os governos, políticos, com a ajuda da sociedade, estão tentando minimizar o efeito estufa. Com a queima de alguns combustíveis, como o carvão mineral, o petróleo e a queima das florestas, a consequência da chuva ácida. Essa chuva ácida, ela corrói construções como estátuas, prédios
e também prejudica a produção agrícola, porque com a chuva ácida o pH do solo é diminuído, aumentando a acidez, e algumas plantas não suportam isso. Além do solo, também há a produção a perda do pH do oceano. Com isso, os peixes não suportam e acabam morrendo. Assim, a produção de pescados vai acabando diminuindo. E é isso aí. E tudo isso para mostrar realmente a importância de se conscientizar a população referente ao efeito estufa, para cuidar do quê? Do nosso planeta. Catatal, voltamos com você aí no estúdio.